Oi Fafaletes, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de conversar um pouco com vocês sobre o livro Boneco de Pano, do Daniel Cole. Vocês já estão carecas de saber que eu amo livros de romance policial. E em abril, quando eu vi os lançamentos da Editora Arqueiro, que li a sinopse desse livro aqui, eu na hora nem pensei duas vezes, tipo, nem cheguei a piscar, e já quis escolher este livro, porque, gente, a sinopse dele é extremamente empolgante, eletrizante e dá vontade de você querer muito ler esse livro. E eu pedi e já li o livro e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele agora, porque as minhas expectativas estavam muito lá em cima, mas infelizmente elas não foram atendidas. E eu vou explicar pra vocês agora os motivos que me levaram a dar apenas 3 estrelas para este livro. Boneco de Pano é a história de um detetive chamado William Foulkes, mais conhecido como Wolf. O nome dele é grande e tipo as iniciais do nome formam a palavra Wolf, então ele é mais conhecido como Wolf ou simplesmente Detetive Foulkes. E esse detetive, ele acaba sendo chamado para ajudar em um caso muito macabro de um serial killer, onde nós temos 6 vítimas e apenas um corpo. O tal Boneco de Pano, que ficou conhecido entre os policiais e em Londres, se eu não me engano, gente, meio perdida assim na cidade dessa história. Esse assassino, ele simplesmente matou 6 pessoas. E dessas 6 pessoas, ele pegou partes do corpo dela e formou um corpo só. A cabeça era de uma pessoa, o tronco de outra, os braços de 2 pessoas diferentes e as pernas também. E ele pegou este corpo macabro e costurou com fios de nylon e pendurou no teto. Tipo, ficou uma coisa muito estranha lá na cena do crime. E eu fiquei muito empolgada com a história, principalmente com esse começo, que já começou aquele enredo, aquela história assim super eletrizante, com um fato no tribunal e depois com o aparecimento deste boneco de pano. Eu fiquei, nossa, esse livro vai ser simplesmente foderástico. E não foi bem assim. Basicamente, a história do livro, ela se desenrola através desse serial killer, onde os detetives encontraram esse boneco de pano e dias depois o assassino enviou algumas fotos deste boneco com uma lista com o nome de mais 6 pessoas que seriam as pessoas assassinadas para formar o próximo boneco, para uma repórter que, por acaso, ela é ex-mulher do nosso querido detetive Foulkes. E aí começa, né, aquela coisa louca, eletrizante, para se descobrir quem é o assassino, para proteger as próximas vítimas e impedir que elas morram. O pior de tudo é que o nome do detetive Foulkes estava incluso nessa lista. Ele seria a 6ª vítima deste assassino. Então, aparentemente, é uma corrida contra o tempo para descobrir quem é esta pessoa e impedir que ela cometa esses crimes, né? O livro começa muito bem e em um determinado momento, não sei se é porque o autor, ele quis criar várias vertentes dessa história e tomou vários rumos, o negócio meio que mudou, assim, tipo, o nosso protagonista é o detetive Foulkes e ele é o protagonista da série, porque esse aqui é o primeiro livro de uma série do detetive Foulkes. E meio que ele ficou de lado. O nosso detetive principal acabou sendo o Edmonds. E, gente, eu não sei explicar pra vocês o que aconteceu com a história. O foco, que seria descobrir quem são as vítimas que fizeram parte desse primeiro boneco, meio que ficou de lado. A descoberta de quem era o assassino serial killer meio que ficou de lado. E o foco ficou em proteger as vítimas. Mas a ação morreu assim em algum determinado tempo e o foco do livro ficou apenas no diálogo e na interação entre os protagonistas. Na verdade, protagonistas não, entre os personagens. Os personagens secundários que fazem parte da história são interessantes, são legaisinhos, mas eu achei que ficou meio que faltando um aprofundamento maior entre a relação deles. Eu gostei muito dos diálogos, o livro seria fantástico se ele tivesse sido bem estruturado, se o autor tivesse tido um time melhor para a ação.
consegui misturar melhor essa parte das duas vertentes, né, no caso de investigação. Seria uma voltada para descobrir o assassino e a outra voltada para proteger as pessoas da lista. Eu demorei muito para ler o livro porque eu achei ele um pouco lento demais. Outra coisa que me incomodou muito foi que o autor demorou demais para começar a entregar algumas pistas pra gente descobrir quem era o assassino. Eu posso dizer que esse livro aqui ficou mais um livro de suspense do que um policial de verdade. É um livro bom, ele tem uma premissa fantástica, se fosse melhor trabalhado, seria um livro 5 estrelas com toda certeza. Me decepcionei um pouco com essa leitura, mas ainda assim eu recomendo, porque eu vi algumas pessoas dizendo que amaram, que adoraram, que isso, que aquilo outro. Mas algo que aconteceu aqui no final do livro me deixou com a pulga atrás da orelha para saber o que o autor vai fazer com o próximo livro, com o Fawkes como protagonista. Enfim, se você gosta de romances policiais, se você gosta de livros de suspense, mas que não se importa muito se tem bastante ação, eu recomendo o livro. Talvez a sua opinião seja totalmente diferente da minha, talvez eu não esteja num momento legal para ler livros assim como esse, mas não foi aquilo que eu esperava e meio que me decepcionou. Mas ainda assim eu recomendo para você. E se você já leu o livro, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou sobre ele, e tem resenha dele lá no blog. Se você quiser conferir mais detalhes, corre lá, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir, compartilhe com seus amigos para ajudar na divulgação aqui do canal. E você já está inscrito aqui no canal? Não? Vixe, como tu é! Aperta o botãozinho inscrever-se que tá aqui embaixo e ao lado dele tem um sininho, aperta também para você receber todas as notificações e não perder nada por aqui. Beijocas, pessoal, e até a próxima!